Causas de insônia que você não conhece. Muitos pacientes chegam e falam: doutor, eu sofro de insônia e quero um remédio para dormir. Mas espera aí, você pode ter alguma doença que esteja causando a insônia e ao tratar essa doença, você se livre da insônia, sem precisar de remédio para dormir. Então eu fiz esse vídeo para citar algumas causas de insônia que têm tratamento e ao tratar, você se livra da insônia. Vamos lá? Primeiro caso, distúrbios do movimento do sono. Vou falar de dois principais. Síndrome das pernas inquietas. É uma doença da vigília, é uma doença enquanto você está acordado. Você se deita para dormir, quando você relaxa e repousa, você começa a ter cãibras nas pernas, começa a ter incômodos nas pernas. Você tem uma necessidade de se movimentar, de mexer as pernas. Você fica esfregando uma perna na outra porque isso te traz um alívio, porque você não consegue ficar parado. Se você ficar parado, te dá um incômodo muito grande. Muitas pessoas pensam que isso é um problema vascular. Então eu vou passar uma dica de ouro para você agora, para você diferenciar se o problema é síndrome da perna inquieta ou se é um problema vascular. Nos problemas vasculares, o incômodo, a dor, o desconforto vem quando você se movimenta, porque exige mais oxigênio no músculo. Quando você está em repouso, você tem uma melhora. Na síndrome das pernas inquietas é o oposto. Se você fica em repouso, ela incomoda. E se você se movimenta, ela vai ficar mais aliviada. Assim sendo, é a forma de você diferenciar. É um problema vascular? Repouso melhorou? Vascular. Movimentou, piorou? Vascular. Síndrome da perna inquieta. Movimentou, melhora. Ficou em repouso, piora. E por você não conseguir ficar sem mexer as pernas, você não consegue relaxar e entrar em sono. O movimento periódico da perna já é uma doença que ocorre quando você está dormindo, ou movimento periódico do membro, porque você pode movimentar os braços, você pode movimentar o pescoço em alguns casos até. Quando você dorme, você começa a dar chutes, você começa a ter movimentos involuntários de braços, pescoço, perna, e esses movimentos sacodem o seu corpo, podendo levar você a se acordar sem que você perceba. E também incomoda quem está do seu lado dormindo, porque você pode dar chutes e bater na pessoa que está do seu lado e acordar a pessoa. A síndrome da perna inquieta e o movimento periódico dos membros tem tratamento com medicamento e pode aliviar sua insônia. Uma doença que pode causar dificuldade para você dormir também, eu já citei aqui várias vezes e não vou ser repetitivo, é o ronco e a apneia do sono. Se você quer saber mais sobre este tema, eu tenho esse link aqui que ao clicar lhe direciona para uma maratona de vídeos só sobre ronco e apneia do sono. Ronco e apneia do sono também pode ser a causa da sua insônia. Mas vamos para aquelas causas que você não imagina, que você não pensa. Causas de insônia que você se esquece de pensar e, consequentemente, não imagina que você tenha. Doença do refluxo gastroesofágico. Algumas pessoas se deitam, começam a dormir e a acidez do estômago sobe para a garganta. Muitas vezes, uma gotinha de ácido do estômago, ao entrar em contato com a sua laringe, com as cordas vocais, pode causar um reflexo de laringoespasmo, que a gente fala, uma contração rápida da laringe, e você tem uma sufocação, você acorda como se estivesse engasgado, sem conseguir respirar e assustado. Você acha até que teve uma apneia, mas aquilo foi um laringoespasmo, uma contração, um fechamento da garganta, mais especificamente um fechamento da laringe, quando você está dormindo, por um estímulo ácido na via respiratória. Normalmente, você acorda assustado e com um pouco de tempo você relaxa, volta a respirar e em seguida, embora fique um tempo assustado com medo de dormir, você volta a dormir. Mas isso se repetindo pode causar uma insônia e o paciente ter medo de dormir com medo de não respirar. O detalhe é que o refluxo gastroesofágico é mais frequente em quem tem ronco e apneia do sono, mas um motivo para depois desse vídeo você assistir a maratona sobre ronco e apneia do sono, para a qual já te convidei. Mas a gente pergunta, são tantas as doenças, tantos os distúrbios do sono, como que a gente pode avaliar isso? Um exame muito bom, que cada vez fica mais aperfeiçoado e mais sofisticado, é a polissonografia, o exame do sono. Neste link que eu aponto aqui,
tem um vídeo que fala só sobre o que a polissonografia pode falar a respeito do seu sono. Assista depois que pode ser interessante para você. Uma outra causa de você não conseguir dormir, uma causa de insônia, é a insuficiência cardíaca congestiva. É uma doença cardiovascular e cardiopulmonar. Por quê? O coração está insuficiente, ele não consegue bombear o sangue para a periferia. Consequentemente, o sangue tende a se acumular no pulmão. Uma forma bem resumida de explicar. Quando você se deita para dormir, o sangue fica mais acumulado no pulmão e você fica com dificuldade respiratória. Não é ou não chega a ser como um edema agudo de pulmão, que o pulmão fica encharcado, fica cheio de líquido. Não. Na insuficiência cardíaca congestiva, essa congestão do pulmão é menor, mas ela ocorre. E tem uma coisa que a gente chama de ortopneia. Se o paciente se deita, ele não consegue respirar. Se ele se levanta, por isso ortopneia, em posição ortostática, posição em pé, ele consegue respirar melhor, porque o sangue vai para os membros inferiores e o coração trabalha com mais facilidade. Por isso, esses pacientes têm o hábito de colocar um travesseiro e dormir sentado ou com as costas elevadas. A insuficiência cardíaca congestiva tem tratamento com medicamento, geralmente é o clínico geral ou o cardiologista que trata, e é uma causa de insônia também. Mas imagine que você tem uma insônia e precise tratar com medicamento. É uma insônia simples, é uma insônia inicial que não tem uma causa específica. Você sabia que existem medicamentos naturais à base de plantas fitoterápicos que servem para tratar a insônia e em muitos pacientes eles funcionam? Está aqui no primeiro comentário fixo um link que te leva para um vídeo só sobre medicamentos naturais para dormir. Agora, na insuficiência cardíaca congestiva, no ronco e na apneia do sono, em várias outras doenças, você pode acordar no meio da noite e não dormir mais. Se isso acontece com você e você quer saber mais motivos que possam fazer você acordar no meio da noite e não dormir mais, clique na tela final que vai aparecer, porque aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre este tema para você. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro no CRM, aqui no estado de São Paulo, é sob o número 80768. Um abraço.